Na verdade, tudo aconteceu, né, como muita coisa nasceu no Brasil, em 2013, né? Quando começou as manifestações em São Paulo, os atos, né? O Thiago Tambelli, que é o diretor do 20 Centavos, ele e o diretor do Escolas em Luta também, junto com o Edu e com o Rodrigo, fez aquela coisa básica, abriu um grupo no Messenger do Facebook e fez uma pergunta: onde é que estão os cineastas em São Paulo? E direcionou isso para umas 100 pessoas do convívio nosso lá de cinema. Eu estava com ele, né? E aí deu 2, 3 horas, cara, apareceram 30 pessoas na produtora com câmera, com celular, com microfone, com boom, a galera em peso, e a gente conseguiu mobilizar uma galera que vinha do cinema e estava sem trabalho, né? Num período assim de entre safra, porque estava aquela confusão no Brasil todo. E a gente conseguiu mobilizar essa galera para filmar o 20 Centavos. E a minha função dentro do 20 Centavos era receber o material e imaginar o que a gente ia criar ali, o que a gente ia fazer. A primeira ideia era a gente disponibilizar as coisas na internet, rápido. Que era comum, já tinha o Mídia Ninja, por exemplo, nasceu nessa época, já estava fazendo isso, né? Então a nossa ideia era isso. Aí, quando eu comecei a montar os primeiros clipes, seria assim de 2, 3 minutos, eu falei: gente, Thiago, a gente não é desse ramo, cara. A gente sabe contar a história maior. E está todo mundo fazendo isso agora e vai fazer melhor que a gente, cara, de disponibilizar o material que a gente está filmando rápido. Por que a gente não se recolhe e tenta fazer um filme, cara? Isso aqui não vai parar, a gente não sabe onde vai dar, cara. Vamos esperar, né? Vamos ver até onde vai dar e já vamos tentando achar uma ideia de comunicar o que está acontecendo no Brasil aqui, que ninguém está entendendo nada, de uma maneira mais cinematográfica, né? E aí nasceu o 20 Centavos, cara. E ele é o propulsor do Escolas em Luta e do Arapiaú, né? Eles vêm, acho que é uma trilogia, eles vêm com uma mesma ideia de cinematografia, na qual a gente chama de cinema de urgência. Essa ação que tira o nosso direito de lutar, de viver, de manter nossa cultura, nossa história. O que nós pedimos hoje, em nome do nosso povo, em nome de toda a dignidade humana, porque nós estamos falando de vidas humanas, que nós somos seres humanos também. Eu acredito muito em encomenda. Eu sou um artista da encomenda. Você quer me ver feliz, cara, você me bota uma data para entregar. Né? Aqui Tiradentes também foi isso, né? Eu estava com o planejamento de terminar o Arapiaú mais para frente, com mais calma. Aí, pumba, entrou Tiradentes. Né? E aí até cometi alguns erros, como, né, me chamaram a atenção, tem crédito que não está acreditado certo, tal. Isso foi decorrência desse coisa, né? Peço mil desculpas, né? Até falei isso, agradeci a pessoa que chamou minha atenção na hora. Né, e coisas que eu vou corrigir agora. Mas eu acho, cara, muito importante o artista ter... eu sou um artista que trabalha com uma pauta, que tem uma data, né, para não ficar num devaneio de que eu vou fazer, ou sei lá o que é a obra mais... E eu me aproximei muito, cara, nos últimos tempos, da Bolívia. Fui trabalhar lá 3 anos já que eu vou trabalhar no Bolívia Lab, que é um laboratório de desenvolvimento cinematográfico que abrange toda a América Latina, né? É muito interessante. E eu entrei em contato com o cinema do Sanrinês, né? E, cara, eu vi várias entrevistas do Sanrinês, eu estive com ele lá no museu dele, cara, e ele fala justamente isso, sabe? Dessa coisa de uma certa urgência, né? De uma certa preocupação em comunicar com uma coisa com a ferramenta que ele tem. E ele fala isso muito de cinema para o povo, né? De que o cinema, nós cineastas, a gente não tem condição de sentir o que aqui a gente está representando, por exemplo, os povos indígenas, do sofrimento que eles têm, né? Então a gente tem que mostrar um outro lado, a gente tem que tentar inverter essa lógica, né, do cineasta e da distância, né? E aí tentar escutá-los. E eu fiz um filme muito escutando eles, né? Até brinquei aqui que é verdade isso. Quando eu expus que tipo de filme vocês gostariam de ver, eles me deram referência de filme de super-herói. Né? Ah, mas isso aí vai deturpar a ideia indígena, ou vai jogar contra eles. Cara, não foi eu que decidi isso, foram eles. É o que eles querem agora, entendeu? E aí, a minha ideia é fazer uma coisa, né, que eles assistam e se sintam confortáveis com o filme, né? E não se sintam que foram invadidos ou colonizados novamente, né? Sinto que o pedido que eles fizeram para mim, eu entreguei. Isso para mim é mais importante do que um crítico vir aqui e falar que o filme é cristalizado em clichês cinematográficos de estereótipos indígenas, entendeu?
problema dele se ele acha isso. Quando eu apresentei o filme para os Guaranis, eles se sentiram muito representados, cara. E para mim é isso, entendeu? Eu tenho uma amizade muito grande com um cineasta chamado Carlos Papá, né? E a gente ficou amigo e ele tem uns projetos, né, que ele me apresentou para a gente produzir junto. E aí eu estava com ele em São Paulo quando caiu a portaria das terras, né, do Jaraguá, né? A desmarcação de terra. E aí eu e ele falamos, meu, vamos lá, né? Vamos lá. E aí no caminho, cara, ele foi me falando, ele falou, pô, a gente poderia, com certeza eles vão se mobilizar agora e vão lutar. A gente poderia fazer um filme sobre isso, né? Filmar lá o movimento deles. E aí o papai me falou, cara, você é o cara ideal para fazer isso, cara, porque eu acho que você tem com os filmes que você já fez, né, o 20 centavos, o Escolas em Luta, acho que seria legal você encabeçar essa história, né? E aí a gente chegou na aldeia e foi assim, 5 minutos, cara. A gente chegou, a gente fez uma reunião com o Tiramões, que é o mais velho da aldeia, o pajé. Ele falou ok, né? Aí ele pediu para que eu ficasse lá na casa de reza, né? Eu passei as noites, eu dormia lá na casa de reza, até, não sei, eles me colocaram lá. Né? Eu fui o único que dormiu lá, né? E rapidamente eu comecei porque isso, a urgência fez eu estava com a câmera, né? Eu tava disponível, estava lá dentro daquela situação. Aí eu falei, por que não, né? Por que não, né? Vou adentrar essa história, cara. E as portas, tanto que a primeira cena do filme é uma porta abrindo. A porta da casa de reza abrindo. E foi isso que aconteceu realmente comigo. A porta de reza abriu para eu entrar. Me deram essa permissão, né? Então, a partir desse momento, eu já comecei a filmar, né? E, o cotidiano da aldeia ali, né? Sempre com uma presença de alguém comigo. Eu nunca estive sozinho, em nenhum momento estava só eu e a câmera e o objeto. Sempre tinha alguém comigo ali, né, fazendo junto comigo. E aí foi assim, cara. Quando eu vi, eu estava lá na torre junto, dormindo lá, entendeu? Comendo a mesma comida que eles, vivendo aquela situação com eles, tal, né? Tendo uma permissão plena de filmar tudo, né? Nunca me disseram não. Inclusive teve um ritual que eu filmei, que é o último de canto antes da partida para Paulista, que nunca ninguém filmou, entendeu? E eu não ia filmar. Eu estava com a câmera assim e uma das lideranças me chamou, né? E falou, filma aí. Sim. Aí eu filmei, porque eu tinha sido avisado que aquele ritual não poderia ser filmado, era proibido. Mas aí entre eles decidiram que eu poderia filmar, né? E aí eu liguei a câmera, né? Certo. E filmei esse ritual. Não tem imagens desse ritual. Eu fui o primeiro a filmar. Então, é isso que eu te falei. Veio deles, né? Eles que abriram as portas para mim. Eu não tinha uma coisa clara. Eu vou fazer um filme chamado Arapiaú, a Primavera Guarani, vou escrever um roteiro, vou planejar, vou fazer. Não. O negócio aconteceu. Por isso que eu falo com essa coisa de encomenda mesmo, né? Eles confiaram em mim e eu fiz de uma maneira participativa, né? O Davi, por exemplo, participou de todo o processo de montagem, todos os cortes, eu dei acesso a ele porque ele é um cara mais ligado na causa, é um cara que dá a cara para bater, é um cara que enfrenta o ministro da Justiça, né? É um cara que está lá na frente, apesar dos guaranis não gostarem dessa ideia de ter uma pessoa, né? Eles, por mais que tenha, na hora H eles ficam perfilados, né, cara? Não existe uma liderança à frente, né? Nós não nos sentimos que somos tratados como ser humano quando nós temos que fazer uma ação como essa, que não é do nosso povo. Nós não somos o povo da violência, nós não somos o povo da guerra. Essa era o meu único argumento do roteiro que eu tinha, né? Que assim, na minha cabeça, cara, mesmo como brasileiro mesmo, eu acho que os povos indígenas não aceitam mais derrotas, cara. Não dá para sair, entendeu? Não dá para se sujeitar à derrota mais, sabe? Em todos os sentidos, inclusive de um filme, sabe? Então, assim, eu brinquei, não estou desrespeitando os outros concorrentes, tal, não estou, né? Essa coisa a competição existe, cara. Se ela não existisse, eu não falaria isso. Mas já que ela existe, né? Eu tenho esse comprometimento junto com eles. E quando eu falei isso, quando eles me deram voz para falar isso na casa de reza, a casa de reza cheia, né? E pediram para eu falar
E eu fiz essa provocação mesmo, né? Não faço filme onde o índio perde, eu faço filme onde o índio ganha. Então, por favor, vocês tratam de ganhar essa luta. E, cara, a Tecoa veio abaixo, entendeu? Teve uma comoção deles, eles curtiram essa minha fala. Porque geralmente as pessoas vão lá falar e ficam sempre com um certo medo, assim, sabe? De tipo, mas eu tô aqui, eu faço tal coisa, e eu vim aqui para ajudar vocês, eu tô aqui para participar. Tem uma coisa meio pacífica, assim, sem assumir um compromisso, entendeu? Cara, e eu sei lá, eu acho que é um ato de coragem meu mesmo, entendeu? Eu assumi um compromisso, entendeu? Eu falei, é o seguinte, eu vim aqui porque eu gosto de ganhar, então que vocês têm que ganhar também. E eu vou fazer um filme de vitória, entendeu? Aqui eu tô sentindo o cheiro da vitória, né? E o final do filme, o Davi fala direto, a gente teve uma vitória, é uma vitória, a guerra ainda continua, mas é uma vitória importante, sabe? Vem muito, o Davi para mim, ele fecha muito a minha ideia inicial, sabe? De que, pô, se eu faço um filme ali, se eu tô com eles ali e acontece uma catástrofe, por exemplo, a polícia invade, cara, Deus me livre, eu não ia fazer esse filme, cara, sabe? Eu ia desligar a câmera e ia catar um pedaço de pau também, entendeu? Entendeu? E ia pra cima da polícia, se fosse, entendeu? Eu ia juntar com eles, eu não ia ficar filmando índio sendo massacrado, entendeu? Porque aí perde toda a razão, né? Então o meu roteiro, né, quando você faz um roteiro, um argumento de documentário, né, você bota uma mira, mesmo que aqui durante o percurso você não vai, né, você vai primeiro porque é um documentário, você não tem o controle total do roteiro, mas a minha mira era a vitória, sabe? Eu joguei lá pra frente e falei, meu, esse filme vai contar uma história de vitória, cara, eu tenho confiança nisso, entendeu? Eu entendo que seja algo realmente muito difícil de tirar uma conclusão, fazer uma síntese. Sim. Mas ao mesmo tempo eu me questiono se não há algum grau de ingenuidade nessa coisa de exaltação da vitória. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que tem uma ingenuidade, entendeu? Mas, cara, no caso dos movimentos indígenas, cara, qualquer vitória é vitória. Por mais ingênua que ela possa parecer. Porque se a gente pegar no histórico da população indígena, é só derrota, né, cara? É tudo 7-1, né? E aí quando ganha de 1-0, né, a gente tem que comemorar, né? A gente tem que exaltar essa vitória para que ela se repita. Não importa se é de 1-0, entendeu? Né? Porque para mim, assim, a condição que eu tô hoje em dia perante a política do Brasil, junto com a causa indígena, ou a causa negra, ou a causa LGBT, é assim, ou é 7-1 ou é 1-0. Ou a gente toma de 7-1, né? Tô brincando com a história do jogo do Brasil, ou nós ganhamos de 1-0. A gente não tá conseguindo botar um 7-1, meter uns 4-0. É tudo 1-0, cara, entendeu? Então, assim, é vitória também. E o Davi fala muito isso no final. A vitória é importante. Tanto que a revogação da portaria estadual, né, ela pressionou a federal, né? E agora, assim, qual é o próximo passo deles? É continuar ocupando. Continuar o modelo e se preocupando com a coisa da justiça. Os Guarani estão eles vão quase todos os meses para Brasília, né? Eles fazem vigília lá. Qualquer coisa, qualquer ação que vai ter do movimento em relação às terras dele, eles estão presentes lá, eles são os mais presentes, cara. Então, e é longe, sabe? É tudo assim, é difícil chegar, é tudo, entendeu? Sim. Então, eu acho que, assim, sim, tem que se comemorar a vitória. Sim, ela pode ser muito ingênua, certo? Mas eu vou até dizendo, nem como cinema, como vida, eu prefiro pecar pela ingenuidade do que por uma coisa estratégica, assim, que eu acho que vai conquistar algo maior, sabe? Então, assim, eu prefiro pecar pela ingenuidade, cara. Eu não tenho medo dela. Mesmo que ela me cause sofrimento, mesmo que ela me cause alguma penúria, né, emocional, mas eu sou um idealista, assim, entendeu? Eu sou um idealista e procuro comemorar mesmo as coisas que acontecem, entendeu? E aí quando eu falo ontem num discurso, né, que eu fiz um filme para ver que a vitória, inclusive aqui, né, brincando, eu falo, eu vim aqui para ganhar, sabe? Eu acho isso legal, cara, e as pessoas têm medo disso, as pessoas não falam, entendeu? Que estão aqui para ganhar, estão aqui fazendo o quê? Já tá muito bom aqui meu filme ser selecionado. Mentira, cara. Se ganhar, você vai ficar feliz. Se ganhar, você vai postar no Facebook, entendeu? Então assume logo que veio para ganhar, cara. Né? Sem denigrir o outro, não tô, cara. Eu sou um cara do cinema. Eu até brinquei, eu tenho DRT há 26 anos. Eu sou técnico cinematográfico, é assim que eu assino. A gente luta contra a guerra,
A gente luta contra o massacre do nosso povo. Nós não estamos aqui para fazer guerra com vocês. Nós só pedimos para vocês, respeita nosso território, respeita a nossa história, autoridades, sociedade, o povo brasileiro respeita nós indígenas. Deixa nós viver na nossa terra. Tá, essa questão assim, da publicidade, cara, é porque eu não tenho vergonha de falar de onde eu vim, porque é negar o que eu fui ou o que eu sou, né? Eu acho uma coisa muito errada, né? Eu sou de uma classe social que não tive oportunidade de fazer faculdade, eu tive que trabalhar com 16 anos, entendeu? E eu entrei no estúdio de cinema com 16 anos, no estúdio de publicidade. Foi onde eu comecei, entendeu? E eu agarrei essa oportunidade, entendeu? Eu agarrei ela porque senão eu ia fazer o quê, entendeu? E eu adorei um set de filmagem, tanto que eu nunca saí dele, né? Então, quando a publicidade saturou para mim, e ela saturou como? Eu depois de 15 anos trabalhando com publicidade, qual seria meu próximo passo? Eu virar diretor de publicidade. E eu não me vi como diretor de publicidade. Eu não me vi, né? E eu falei, não vou fazer isso. Eu vou procurar outros caminhos, né? Foi aí que eu comecei a fazer meus curtas e tal. E com o tempo eu consegui abandonar radicalmente a publicidade, assim, foi de um dia para o outro, né? Um dia para o outro eu falei, não trabalho mais, eu troquei até meu número de telefone, pra você ter uma ideia. Mas eu carrego a técnica publicitária, eu carrego a técnica cinematográfica. Se vai me falar que publicidade não é cinema, não, vai no set de filmagem para você ver, vai ver a quantidade de técnicos que tem lá, vai ver a quantidade de pessoas formadas, vai ver a quantidade de pessoas que trabalham 30, 40 anos com o cinema, entendeu? Só que ela é uma ferramenta usada para vender um produto, mas a parte técnica é cinema, entendeu? E trabalha com muito mais tecnologia de ponta do que muitos filmes, né? Então acho que essa negação do técnico cinematográfico a serviço de uma indústria, não importa qual ela for, eu acho um grande erro. Eu não acho que o meu filme é publicitário. Eu não acho que eu estou mostrando ali como se fosse vendendo um produto, os Guaranis são incríveis. Eu acho que eu parti para uma coisa mais de um cinema de ação, né? Eu acho que ele tem um acting de ação, assim, né? Apesar de ter algumas cenas mais contemplativas e tal, mas eu acho que ele é um filme mais, eu acho que eu pensei muito nisso, e também nessa coisa do Sanrinês, né? O Sanrinês também não era um indígena, né? E ele fazia filmes indígenas, falado em língua indígena, com histórias ficcionais que ele criava, não eram os índios que criavam. Ele assinava os filmes logo de cara, o nome dele sempre aparece, entendeu? E para demarcar mesmo que é um filme dele, né? Que ele não está, né? Eu sempre tive essa ideia também, cara, de assumir mesmo uma postura, de não me esconder atrás de algum coletivo, ou me esconder atrás de alguma coisa, assim, sabe? Povos Guarani apresenta, não, quem fez fui eu, quem montou fui eu, entendeu? Eu que fiz a câmera, eu que trabalhei pra caralho, entendeu? E aí eu vou botar lá uma coisa assim que não é, só pra... Muita gente faz isso, cara. Muita gente, tanto que eu fui criticado mesmo por um coletivo que trabalha lá dentro dos Guaranis, entendeu? E eles têm a petulância de serem 5 brancos e assinarem um nome indígena, entendeu? Eles assinam como um coletivo indígena, tem um nome Guarani, e não tem nenhum Guarani. Mas eles dão aulas, eles ensinam os Guaranis e tal. Ok, mas assim, eu jamais faria isso. Eu jamais botaria meu nome Carlos Guarani Caiová, diretor, sabe? Posso usar o Kix, isso porque eu estou fazendo propaganda para ela vender as coisas dela que ela me pediu, entendeu? Estou usando ela que botou em mim, entendeu? Que ficava bonito. Então, isso. Eu acho que existem tantas ferramentas criadas pelo homem aí, a publicidade é uma delas, o jornalismo é outra, a arquitetura é outra, o cinema é outra, sabe? Eu não vejo como todas não podem se unir para fazer alguma coisa que seja bacana, entendeu? Isso aí o Ailton Krenak me falou, cara. Quando eu escrevi o projeto Sou Moderno, Sou Índio, eu fiz consultoria com o Ailton, né? Eu mandei o projeto para ele, né? Você sabe quem é o Ailton Krenak? Sim. E aí eu fiz uma reunião com ele, aí eu vim com, né, toda com uma retórica assim de cinema, não sei o que lá. Aí eu falei a palavra sabedoria indígena. Ele falou, mano, esquece essa escola de sabedoria. Vai na beleza. Mostra a beleza que as outras informações vão vir. Entendeu? Mostra que a beleza, ela é o que abre portas. E tanto para a pessoa que é racista, para a pessoa que odeia os índios, mostra a beleza. É isso que vai quebrar. Entendeu? Isso é um índio que me falou. Entendeu? Não sou eu que estou criando. Né? Mostra como é belo a cultura indígena.
E aí vai vir a sabedoria, a luta, a educação, a língua, o problema social, não sei o que lá. Mas abre com a beleza, sempre mostra a beleza. É por isso que eu acho que o meu filme ele é bonito esteticamente. E isso incomoda. Incomodou certas pessoas, porque tá muito publicitário, ou tá muito americanizado. Tá, né? Eu acho que é um risco, mas é um risco da qual eu acredito, entendeu? Foi aquilo que eu te falei, eu aprendi com o Ailton que o fator belo, ele pode comunicar muito mais do que simplesmente um fator que mostre uma coisa que seja mais agressiva, ou que tenha mais uma preocupação de argumentar certas coisas, muita retórica, de muita fala, isso é uma escolha estética, né? Isso é assim, fazer uma obra de arte, seja ela qual for, você tem que escolher um caminho e acreditar nele. Ele é equivocado, ele é não sei o que lá, meu. Mas é uma escolha. E essa escolha pelo belo, por filmar coisas belas, né? E acreditar que essa beleza vai comunicar, é um caminho no qual eu acredito e do qual eu pretendo fazer outros filmes com essa mesma linguagem, não só indígenas, entendeu? Eu acredito numa cena bem filmada, uma luz bonita e isso dentro de um contexto de uma explicação de algo que está acontecendo na cena, né? Eu acho que as coisas podem andar juntas. Corro o risco de talvez às vezes essas coisas né? Elas ficarem um pouco, né, tênues, né, essa relação, né? O Escolas em Luta, por exemplo, também tem uns drones chegando na escola, tem as cenas da aproximação das escolas vazias, tem uma coisa bonita ali também, entendeu? Sim. Dentro daquela guerra, né? Então eu acho que é uma escolha. Vai incomodar você ou outro? Cara, ok, né? Eu não posso querer agradar todo mundo, mas eu tenho certeza que ela vai comunicar com muita gente pelo fato de você estar vendo algo belo e aí, por consequência, você captar a mensagem. A primeira coisa que eu aprendi a adentrar uma terra indígena é o tempo indígena. Ele é outro. Entendeu? Ele é outro. E isso todo mundo fala, cara. Lá nos Axaninca, quando eu sentei lá, nos Runicuim, o tempo indígena é outro. Eu não sei qual é ainda, né? Eu consigo sentir ele e viver essa experiência desse tempo, mas eu não sei explicar. Entendeu? Talvez a Pará consiga o que é esse tempo indígena, mas ele é muito nítido. E eu acho que eu consegui passar isso, entendeu? Principalmente no começo do filme, ninguém criticou, agora das crianças. Cara, mas é aquele tempo indígena. Enquanto o pau tá comendo, as crianças estavam brincando. A vida da aldeia estava acontecendo. Enquanto estava tendo reuniões, eu podia até lá dentro da coisa cobrindo a reunião. Entendeu? Mas por uma opção minha, eu preferi mostrar que a paz estava ali, existia uma harmonia, né? Existia uma ideia de que as duas coisas andam juntas, a vida anda junta, a luta anda junta, nada para, né? Nada para. Tanto que a volta da Paulista, por exemplo, eu volto para a aldeia, enquanto está todo mundo reunido para fazer o novo ato, eu voltei para a aldeia para filmar as pessoas que ficaram na aldeia, que são as crianças, os mais velhos, né? Fiquei ali filmando eles, em vez de filmar a coordenação, até por não mostrar o planejamento deles. Eu não querer saber, porque vai que por um erro bota isso no filme, também isso pode causar algum problema para eles. Então as reuniões, tanto que a última cena quando o Davi chega e fala, logo no final, ele fala, quero bater um papo com vocês para falar como vai ficar a causa, ele olha para mim e se dirige para uma sala e eu não vou com ele. Eu não vou, porque eu entendi, e a gente já estava numa comunicação que essas reuniões não eram para ser filmadas, entendeu? E aí o que eu faço nesse momento? Eu vou filmar o belo, eu vou filmar o extra, eu vou filmar as crianças, cara, eu vou filmar a aldeia, e como ela, é clichê? Como assim a vida é clichê, irmão? Sai dessa, a vida é a vida. Entendeu? Se eu for mostrar a vida e ela ser cristã, ela é a vida. A vida na aldeia estava normal. As pessoas estavam lá, as crianças estavam brincando, os velhos estavam cozinhando, o chamate estava todo dia sendo feito no mesmo horário. Nada mudou, né? E aí, enquanto a organização estava organizando os atos, né? E como eu não tive permissão para filmar os atos, tive em certos momentos, alguns eu filmei, não botei no filme,
porque eu achei que poderia de alguma maneira ser usado né, pelo inimigo, né? Não coloquei no filme e eu fui mostrar o belo, eu fui mostrar o sol, que é importante para eles, eu fui mostrar a ação do arco e flecha, entendeu? É estereotipada, mas, cara, mas isso é permanente, isso, eles vão continuar fazendo isso. Aí se eu estou numa aldeia e não filmo isso, tudo bem, mas se eu achar bonito eu vou filmar. E se ele gostar de... Tem uma cena que o menino está com arco e flecha, ele fala, deixa aqui me mostrar um pouco mais para a câmera. Lembra disso? Sim. É isso, né, cara? É uma opção, né? Eu acho que essa questão de... Cara, aí é uma questão minha pessoal, né, cara? Se eu fui recebido de uma maneira X e consegui adentrar uma cultura, é uma coisa, característica que eu tenho, entendeu? É uma característica minha, entendeu? Se as pessoas não têm, eu não posso fazer nada. Eu chego numa aldeia e chego falando, chego e sou bem recebido, entendeu? Foi o que aconteceu lá, né? Eu não tinha ideia de um filme, né? O filme aconteceu, né? O filme é um presente para mim, entendeu? Eu acredito que foi um presente que eu ganhei, né? E no qual eu tentei retribuir da melhor maneira possível para eles, né? Vir para um festival, para mim isso é uma consequência, entendeu? De exposição maior da causa, entendeu? Então, eu não pensei, eu não tenho, como eu tenho a série para fazer, né? Eu sou moderno, sou índio, eu vou estar dentro da questão indígena. O Jaraguá faz parte da série, né? O Davi, a série Sou Moderno, Sou Índio, é pautada em personagens, não em povos. Então eu fiz uma curadoria, assim, a minha equipe é toda indígena, entendeu? A roteirista é a Renata Tupinambá, da Rádio Yandê, sabe? Os câmeras são o Kamikia Xisédia e a Priscila Tapajoara, né? São 2 indígenas. O Caio Tupamirim vai fazer o som direto. Então eu vou viajar ao Brasil com uma equipe, né, no qual eu sou o único juruá, né? Vai ser uma equipe indígena. Se isso é o correto, se isso é o melhor, se isso é, né, o mais eu não sei, cara. Eu só sei que é o que vai ser. E é o que foi montado para mim. Não foi, eu nem pensei muito. As coisas foram acontecendo. Bem, vamos falar do Carelli então. Eu tenho uma mestre, né, irmão? Mestre. Eu sou um trabalhador do cinema. Eu admiro quem trabalha com cinema. Eu não fico falando mal de outros cineastas, eu não tenho essa tendência, né? Porque eu respeito muito. Eu posso até divergir esteticamente de conceito, mas, cara, eu sei a dificuldade que é fazer um filme. O que o Carelli fez, cara, é um negócio incrível, cara. O cara criou lá nos anos 80 uma escola indígena de cinema. Se você pegar os primeiros vídeos nas aldeias, fazia com uma Betacam, com uma Matic, entendeu? Eu acho isso tem um valor, cara, um valor inestimável, né? Eu já tive a oportunidade de estar com os indígenas que o Carelli formou. O Kamikia é um deles, né? A gente tem o Axaninka, tem o Zezinho Yubê, lá, que é um Runicuim, também foi formado pelo Vídeo nas Aldeias. Tem o Vevito, que é um Axaninka, que também tem ótimos filmes, cara, também foi formado pelo Vídeo nas Aldeias. Então eu tenho um tremendo respeito e admiração por o trabalho dele. A mesma coisa com o André Tonassi, entendeu? Um cara que faz um filme como Serras da Desordem, entendeu? Mas eu busquei fugir um pouco desses filmes, entendeu? Mas por causa dessa demanda do momento, né? Que são filmes que têm outra contextualização, eles têm um aprofundamento histórico maior, eles falam de uma tragédia clara, né? Eles mostram a matança, assassinatos, né? Pô, o Martírio é de chorar, né, mano? Porque você vê os personagens de 30 anos atrás e aí você vai ver 30 anos e todo mundo morreu, né? Todo mundo foi assassinado, né? E aí, mais uma vez, o Merck falou isso pra mim ontem. Ele falou, cara, todos os filmes indígenas que eu já vi até hoje, eu nunca vi um filme tão lindo como você mostrou os indígenas. Eles estão lindos no seu filme, né? Os personagens são lindos, cara. As crianças são lindas, os jovens são lindos, né? Eu tentei, e é isso que é lá, entendeu? Tudo bem, você até vê, tem a pobreza, não sei o quê, né? Essa coisa meio favelizada, não sei o que lá, mas, cara, isso passa, é 1 segundo que você tá lá, você começa a só ver beleza. E eu tentei mostrar isso, né? E eu tentei, não. O negócio se mostrou a mim assim. Eu não inventei nada, né? Eu posso ter inventado planos ou ferramentas que pode ser que mostrem isso de uma maneira mais clara, tal. E pode não ser entendida pelas pessoas que estão acostumadas a ver coisas mais aprofundadas, né? E mais pensadas e tal, e mais questionadas.
Mas sim, eu tenho muita admiração por essas pessoas. Tenho admiração também pelos cineastas indígenas, né, no qual eu conheço vários, entendeu? Assisto muita coisa, até pegou mal aquela história que eu falei do coisa, mas eu acho que ele interpretou errado. Eu nunca falei a palavra feio. Eu falei que não parecia um filme indígena, feito por um índio, porque eu nunca tinha visto um filme feito por um índio que não fosse indígena. Foi o primeiro que eu vi, eu acho que é o único, esse filme do Papá, né? Que ele dirigiu um ator branco, que ele dirigiu atores brancos, que ele contou uma história sobre um homem branco, né? E aí quando você vê, é uma surpresa. Falar que não pra mim tá sendo mentiroso, entendeu? Acho, mas é normal. Mas ele tá falando que o índio faz filme feio? Eu falei, mano, não falei isso, entendeu? Tudo bem, peço até desculpas. Eu tenho a simplicidade de pedir desculpas se eu falei alguma coisa errada. Eu não tenho medo nenhum de pedir perdão, pedir desculpas ou pedir não sei o que lá. Só que eu acredito muito no caminho que eu segui. E eu acho, a sessão de ontem foi isso, as pessoas terminaram aplaudindo a música junto. Entendeu? Pra mim, cinema é isso também, cara. Cinema é você ir no filme e você se sentir bem, você mesmo tendo uma história triste, você sair com uma reflexão de lá de dentro e pensar, né, o filme e dormir com você, mesmo incomodado ou não, se fez isso, ele cumpriu uma função, né? Ele cumpriu uma função também como entretenimento, né? Porque se a gente pensar, a maioria das pessoas vão ver o cinema como entretenimento. Como que a gente acessa isso? Como que a gente cutuca isso com um filme político, né? Como que eu faço as pessoas assistirem 20 centavos como um filme e não como um ato político, né? E isso de alguma maneira, como eu faço as escolas em luta adentrar um universo na qual esse tipo de filme não adentra, como eu faço a questão indígena entrar na alma das pessoas, né? Eu não sei também. Eu estou tentando, estou procurando essa história e eu tenho um embasamento de amizade com os indígenas. Isso eu tenho, cara. Você viu que a Pará me defendeu até na hora, né? Isso eu tenho, e eu confio nisso. E é por esse caminho que eu vou caminhar nesse trabalho ou em outros trabalhos que eu vinha fazer.